Você acreditaria se eu te dissesse que por trás de uma das histórias mais emocionantes da música brasileira existe hoje uma batalha silenciosa, uma guerra fria que está dividindo o coração de milhares de pessoas pelo país inteiro? Pois é, o que parecia ser apenas o luto de uma família tentando se reconstruir depois da tragédia que foi a morte da Marília Mendonça, acabou virando palco de uma polêmica pesada, de acusações duras e de uma disputa que ninguém esperava, muito menos os fãs da eterna rainha da sofrência. Murilo Huff, ex da Marília, pai do pequeno Léo e até então visto como um homem discreto e sensível, resolveu quebrar o silêncio. E quando ele falou, o Brasil inteiro parou para escutar. Mas para entender o peso do que ele disse agora, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Desde o falecimento da Marília Mendonça, o Léo, filho dela com o Murilo, passou a viver com a avó materna, Dona Ruth, uma mulher que conquistou o carinho de todos, por sua força, sua postura serena e por assumir a criação do neto num momento em que o mundo dela simplesmente desmoronou. E até então, estava todo mundo acreditando que as coisas estavam bem entre eles. Afinal, era o que transparecia. A imagem que se vendia era de uma família unida, de um pai presente, de uma avó dedicada. Mas aí, a notícia caiu como uma bomba. Murilo Huff entrou na justiça pedindo a guarda unilateral do Léo, sozinho, sem compartilhar com a Dona Ruth. A internet simplesmente explodiu. Muita gente não acreditava, muita gente ficou indignada. Afinal, por que um pai pediria a guarda exclusiva se o filho já estava sendo criado pela avó com tanto amor? O que será que tinha por trás disso? E foi aí que o próprio Murilo resolveu abrir o jogo. Primeiro, ele fez um desabafo, um texto longo, intenso, quase um grito de desespero tentando explicar o lado dele. Nele, Murilo não só confirmou que o processo existe, como também disse algo que deixou o Brasil inteiro curioso. Ele afirmou que tem provas de algo muito sério. Mas essas tais provas estariam em segredo de justiça. Ou seja, a gente não sabe exatamente do que se trata, mas ele deixou claro: um dia vocês vão saber, e quando souberem, vão entender. Depois disso, claro, a Dona Ruth também falou. Ela foi para as redes sociais, escreveu um texto emocionado, defendeu o papel dela como avó e como guardiã do Léo e, sutilmente, mandou indiretas que colocaram o Murilo em xeque. Questionou o quanto ele realmente participa da vida do filho, o quanto ele cumpre ou não suas responsabilidades. E pronto, a bomba estava armada. De um lado, o pai, do outro, a avó. Dois lados de uma mesma história, mas com versões bem diferentes. Até que agora, o Murilo decidiu se pronunciar de novo, e dessa vez com provas. E foi aí que o jogo começou a virar. Num novo post, Murilo abriu os números, mostrou ponto por ponto o quanto ele gasta com o filho. E não é pouca coisa não. Ele começou dizendo: são tantas mentiras que fica até difícil responder todas. É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa, mas se eu me calar, a mentira vira verdade. E então soltou a lista. R$ 2.600 por mês de escola, R$ 1.200 de plano de saúde, R$ 5.000 de babá e enfermeira, R$ 4.000 em tratamento para diabetes, fora as consultas médicas em casa, as aulas de bateria, mais de R$ 15.000 por mês só com os custos básicos do filho. E tudo isso, segundo ele, pago do bolso dele. Não parou por aí. Murilo ainda publicou prints, comprovantes de escola paga adiantada, de consultas, de psicólogo, até de imposto de renda. E aí, meu amigo, a internet começou a balançar. Muita gente que estava do lado da Dona Ruth começou a repensar. Começou a ver que talvez, só talvez, o Murilo não seja esse vilão que estavam pintando. Ele mesmo disse: eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação como pai. Só estou postando para me defender da acusação mentirosa de que não pago nada e mostrar o quanto estão inventando mentiras para me descredibilizar. E ainda completou: não estou aqui para atacar ninguém, mas também não posso permitir tantas mentiras sobre mim. É duro, né? Porque quando a gente vê uma história dessas, tão carregada de dor, com um menino pequeno no meio, tudo parece muito mais delicado. Você olha para Dona Ruth e vê uma avó que perdeu a filha, uma mulher que pegou o neto nos braços e decidiu protegê-lo do mundo, que criou um lar, que ofereceu amor, estabilidade.
Mas aí você olha para o Murilo e vê um pai, um homem que também perdeu. Perdeu a mulher com quem teve um filho, que agora quer estar perto desse filho, que diz cumprir tudo o que lhe cabe, financeiramente, emocionalmente. E pronto, tudo isso virou público, tudo isso está escancarado na internet. Milhares de pessoas opinando, julgando, tomando partido. Só que a verdade mesmo, só os dois sabem. Murilo disse que o processo não é de agora, que ele já vinha tentando resolver isso há meses e que só agora a situação veio à tona. E aí fica a pergunta que não quer calar. Quem está com a razão nessa história? Murilo tem direito de querer criar o filho mais de perto? Tem, é o pai. E pai tem deveres, mas também tem direitos. Mas e a dona Ruth, que tá com a guarda desde o começo, que viu o Léo crescer, que provavelmente acalma o choro, faz a comida dele, o leva na escola, canta para ele dormir? Como separar isso? Como dizer quem tem mais direito sobre o menino? A verdade é que não tem resposta simples, porque isso não é só uma disputa judicial, isso é uma ferida aberta. É uma família quebrada tentando, de alguma forma, continuar. É um menino crescendo sem a mãe e com dois mundos tentando decidir o que é melhor para ele. E enquanto isso, a internet assiste. Com prints, com posts, com argumentos de um lado e do outro, com gente tomando partido sem sabor nem metade da história. E a pergunta que fica no ar é: até onde isso vai? Porque do jeito que tá, parece que ainda tem coisa para acontecer. Tem gente apostando que a dona Ruth vai abrir mais o jogo, que ainda vai revelar o porquê dela achar tão injusto essa possível perda da guarda. E o Murilo, por sua vez, segue firme em dizer que não está mentindo, que as provas existem e que um dia tudo vai ser revelado. Mas até lá, a gente só pode assistir e torcer. Torcer para que no meio disso tudo, o Léo seja o menos afetado. Porque no fim, é isso que importa. Não é fama, não é rede social, não é reputação. É um menino que já perdeu demais, que merece crescer com amor, com paz, com equilíbrio. Então agora eu te pergunto, de que lado você tá nessa história? Você acha que o Murilo, como pai, tem direito de querer estar mais perto do filho e criar ele sob sua responsabilidade? Ou acredita que a dona Ruth, como avó e referência de amor desde o dia que a filha se foi, é quem deveria continuar com a guarda? A polêmica tá só começando e muita coisa ainda pode vir à tona. Então, se você quer continuar acompanhando cada detalhe dessa história e entender tudo que ainda pode surgir, já se inscreve no canal porque eu vou trazer todas as atualizações assim que saírem. E olha, se você ficou curioso com tudo isso, aqui na descrição eu deixei um link que você vai gostar. É só clicar e mergulhar ainda mais nesse universo cheio de revoltas. Até o próximo vídeo.